Bom, meus irmãos, vamos lá. Hoje a gente inicia então um novo tema, né? Uma nova temática, uma nova abordagem. Já falamos do livro de Josué, falamos já sobre o livro de Juízes, falamos também sobre o livro de Ruth. Semana passada eu dei ali uma entrada ali aqui no livro de Primeira Samuel. Então, semana passada eu falei de Eli e também falei de Samuel. E hoje nós avançamos no livro de Samuel, avançamos nesse livro e vamos ver aí a monarquia, né? Quando começa a monarquia em Israel. Desculpa, irmãos, sua garganta é meio ruim também. Então hoje a gente entra aí na temática dá-nos um rei para que nos lidere. Vamos lá. Da teocracia para monarquia. Aqui eu já quero falar com vocês, meus irmãos. Qual é a diferença? Qual é a diferença da teocracia, né? Ou o que é a teocracia e o que é monarquia? Qual é a diferença desses dois, né? Irmãos, teocracia significa Deus no governo, tá? Ou seja, é Deus quem dá as ordens, né? A gente segue em Deus. Então, até Samuel era Deus quem dava as ordens em Israel. Era um governo teocrático. Era um governo onde Deus comandava todas as coisas, né? Então, a gente tem aqui a parte de Tel, né, que é Deus, cracia governo, então Deus no governo, tá? E aí, a partir de Samuel, a gente deixa de ser um Israel teocrático, ou seja, um Israel onde é Deus no governo, para a gente ser uma monarquia. O que é uma monarquia? É, entre aspas, aí, o homem no governo, né? Quando você tem um rei, é quando você tem ali um líder único e supremo no governo, né? É um homem quem dita as regras, é um homem quem dá ali o devido comando, tá? Então, a monarquia é quando se tem um homem, um rei no governo. E aqui em Samuel a gente vê essa troca, né, de teocracia para monarquia, ok? Essas são as diferenças aí. Ah, pastor, e qual que é a diferença da monarquia para democracia, né? Então, teocracia, Deus no governo. Monarquia, a gente tem o homem, né? O rei, um rei no governo. E a democracia, que é o que a gente tem hoje. A democracia é o povo, entre aspas, né? No governo, né? É o povo no governo. Então, a democracia, que é o que a gente tem hoje, a gente não tem Deus no governo e a gente também não tem um rei no governo. É democracia, ou seja, o povo no governo. A gente elege várias pessoas para representar o povo num parlamento, né? Então, hoje no Brasil, não é uma pessoa que toma decisões. Por mais que a gente tenha um presidente, a gente tem ali um presidente, ele não consegue tomar decisões sozinho, tá? Ele precisa fazer tudo que ele vai fazer ali, tem que estar de acordo com o que a Câmara dos Deputados e com que também os senadores ali aprovem, tá? Aprovem. Aqui só explicando um pouco para vocês o que a gente vive hoje de governo. Os anciões pedem um rei. Então, com a velhice de Samuel, que nós estudamos a semana passada, e o descaso de seus filhos como início de juízes. Olha só, Samuel vai ter filhos, tá? Ele vai se casar e vai ter filhos. Só que os filhos de Samuel, meus irmãos, eles não vão seguir o mesmo passo do pai. Eles vão seguir um passo contrário, igual Eli, né? Os filhos de Eli não seguiram os passos do pai Eli, Ofni e Finéias. E os filhos de Samuel também não vão seguir os passos do pai. E os anciões reuniram-se em Ramá e pediram um rei ao profeta. Então,
O povo, vendo que os filhos de Samuel não estavam andando ali nos caminhos do Senhor, eles chegam para ali Samuel e pedem um rei ao profeta, ok? O povo vai pedir um rei para o profeta. O pedido do rei ao profeta, ele não soou bem aos ouvidos de Samuel, que decidiu consultar a Deus. Então, Samuel se sente mal com o pedido do povo e ele vai orar, ele vai buscar a Deus, ele vai ver o que está acontecendo, né? E aí, quando a gente olha esse lado da história, parece que Deus foi pego de surpresa, né? Porque Samuel fica chateado e ele vai orar dizendo: Senhor, o povo está pedindo um rei, né? Achando que Deus ia ficar surpreso, mas o nosso Deus, ele não é pego de surpresa. Deus não ficou surpreso com o pedido do povo. Tanto é que o próprio Deus já havia liberado a palavra que isso vai acontecer há anos atrás. Há mais de 500, 600 anos atrás, Deus já tinha falado com o povo que esse momento iria chegar. Olha só como o nosso Deus é. Irmãos, em Deuteronômio 17:14, Deus já tinha dito o que iria acontecer com Israel e que Israel iria pedir um rei. Olha só, lá em Deuteronômio 17, Deus ele fala, ó, vai chegar um tempo que vocês vão pedir um rei e quando esse momento chegar, vai ser assim, 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 assado. Então, Deus ele explica para o povo, ó, 600 anos antes, o que iria acontecer e como que as coisas iriam acontecer. O único problema nessa história é que Deus disse lá em Deuteronômio que ele mesmo levantaria um rei, e era no tempo dele. Né? No tempo de Deus, ele levantaria um rei quando achasse que fosse necessário. E aí, toda vez que nós agimos no nosso tempo, atraímos pessoas que só atrasam a nossa vida. Olha que forte isso. Continuando aqui, se Deus falou que vai fazer, não queira colocar a sua mão. O povo escolheu no lugar de Deus. E Deus ele nos alerta sempre antes de uma coisa acontecer. Então, espere em Deus. Os anciãos, a culpa aqui só repetiu, desculpa, mas aqui, ó, eu queria só falar com vocês. Com a velhice de Samuel, como eu disse, né, e o descaso de quem? Dos filhos de Samuel como juízes. Então, por conta dos filhos de Samuel, o povo pediu um rei para Deus. Preste atenção nisso aqui. Por conta do descaso deles, o povo pediu ali um rei para Deus. Ou seja, a omissão do ministério dos filhos de Samuel fez com que Israel inteiro errasse, pecasse em pedir ali um homem para Deus. Olha a problemática que é a omissão de ministério. Olha a problemática que é você dizer, eu não vou fazer isso não, eu não vou pregar não, eu não vou cantar não, eu não vou na igreja não, eu não vou fazer o que Deus está mandando eu fazer não. Olha a problemática que é. Os filhos de Samuel, a Bíblia chama eles de Joel e Abias, eles não seguiram o passo do pai Samuel. Está lá em 1 Samuel 8:3. Por conta de Joel e Abias não seguir e não fazer o seu ministério como devia, quem vai pagar o preço vai ser o povo. Porque quem tinha o conhecimento, que era Joel e Abias, não queria fazer. Resultou no povo pecando contra Deus. Ou seja, quando você omite no seu ministério, você pode acabar levando as pessoas a pecarem por conta disso. Joel e Abias eram para seguir o exemplo de Samuel, mas ao invés disso levou o povo para longe de Deus. Por quê? Né? Por que eles levaram o povo para longe de Deus? O poder, ele corrompe as pessoas. Né? Os filhos de Samuel, Joel e Abias, não seguiram os passos de seu pai.
Sabe o que eles faziam? Eles eram gananciosos, aceitavam subornos, cometiam injustiça. Mas Deus não vai cobrar Samuel desse problema, mas sim eles. Olha só que interessante. Joel e Abias era igual Ofni e Finéias, né? Quer conhecer uma pessoa? Dê o poder a ela. Essa é uma frase do 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. É muito forte essa frase, ó. Quer conhecer uma pessoa? Dê o poder a ela, né? Irmãos, você já viu isso? Eu não sei se já presenciaram isso. A pessoa era de um jeito. Aí ela recebeu o poder, né? Ela recebeu uma promoção, ela recebeu ali um título, ela recebeu um cargo. Às vezes ela recebeu uma bênção. Parece que a pessoa muda. Não parece? Não sei se já ouviram isso, né? Na igreja, a pessoa era um diácono, era uma bênção, cumprimentava todo mundo, ajudava todo mundo, estava ali, falava com todo mundo. Aí ela foi ungida presbítero. No outro culto, ela não olha mais na cara de ninguém. No outro culto, ela faz todo diácono vir trazer água para ela. No outro culto, ela não faz o que ela fazia como diácono. Vira um santarrão, né? E tem gente que é com bênção, né? A pessoa era uma pessoa tão, entre aspas, humilde, falava com o pessoal, não era arrogante, era tranquila, e Deus foi lá, abençoou ela com um carro. Para que Deus fez isso? Entre aspas, né? A pessoa se transforma, né? E isso, irmãos, é o poder, né? E não que o poder muda alguém, o poder ele não muda ninguém, mas ele revela o que está dentro da pessoa. Então, não que a pessoa passou a ser desumilde, né? A partir daquele momento. Na verdade, ela nunca foi humilde. Não que aquela pessoa passou a ser uma pessoa ignorante com o tempo. Ela sempre foi, né? E o poder, ele só evidencia aquilo que a pessoa tem dentro de si. Ok? E aí, esse pedido dos anciões não soou aí bem aos ouvidos de Samuel e ele vai consultar a Deus, tá? Samuel pensou estar sendo rejeitado e o Senhor lhe respondeu que era ele quem, na verdade, estava sendo rejeitado pelo povo. Irmãos, tá todo mundo conseguindo compreender a história? Indo aqui no meu passo a passo, todo mundo me ouvindo bem? Beleza. Se vocês pararem de me ouvir ou ficar travado, me avisem, tá? Tem um mistério acontecendo aqui. Desculpe, deixa eu até tomar uma água aqui. Vamos lá. Quando Samuel, ele recebe, irmãos, a indagação do povo querendo um rei, ele pensa que o povo está rejeitando Samuel. Dizendo assim, olha Samuel, a gente não quer mais você como juiz. A gente quer um rei. Mas aí Deus vai dizer que era ele quem estava sendo dado e não o povo. Olha só que forte isso. Samuel achou que a rejeição era com ele e já estava ficando ofendido. E aí Deus vai dizer que não era Samuel que estava sendo rejeitado, mas ele, né? Porque o governo era teocrático. Lembra que eu falei no início? Deus no governo. Agora o povo quer um líder, ou seja, não quer mais Deus no governo. E aí, irmãos, surge aqui a possibilidade de ter líderes ofendidos. Então, Samuel vê que a rejeição do povo é com ele, né? Ele vê a rejeição e acha que é com ele. Irmãos, líder nunca pode se ofender com a ovelha. Existe um livro, eu esqueci o nome do autor agora, se chama A Isca de Satanás. É um livro fantástico. Eu esqueci o nome do autor. É a Isca de Satanás, John Bevere, né? É a Isca de Satanás. E nesse livro, A Isca de Satanás, John Bevere, ele vai dizer pra gente que uma das iscas que o diabo utiliza para derrubar uma pessoa é a ofensa. Porque a ofensa, irmãos, ela machuca. A ofensa, ela cria em você, ela pode criar uma raiz de amargura, principalmente no líder.
O líder, ele faz de tudo pela ovelha. E muitas das vezes a ovelha não está nem aí com o líder. Mente, fala mal, calunia o líder, enfim. E eu estou falando aqui com vocês, não sei, talvez você não é uma liderança na igreja. Talvez você pode ser, né? Líder das irmãs, pastor. Você pode ter ali uma certa liderança na igreja, mas às vezes você é líder fora da igreja também. Leve isso para sua vida pessoal também, né? E a obra, aqui ó, a obra não é sua. O ministério, ele tem um dono e é Jesus, né? Então, quando alguém vier e te ofender, não é você que ele está ofendendo, mas é Deus. Porque a obra ela é de Deus. É isso que Samuel tinha que ter entendido. Ah, pastor, mas eu sou líder lá no meu trabalho. Lembra da aula passada que eu falei? Samuel servia Eli perante o Senhor. Ou seja, Samuel fazia as coisas para Eli como se estivesse fazendo para o Senhor. O final do dia de Samuel, tudo que ele fez não foi para Eli, foi para o Senhor. E quando você faz as coisas para o Senhor, é Ele quem se responsabiliza. Então, por mais que você é um líder fora da igreja, saiba que tudo que você faz também é para o Senhor e também o responsável será Ele, tá? Líder que se fere com a ovelha, em vez de cuidar dela, vai sangrar em cima delas. Irmãos, a pior coisa que tem é líder ferido. Porque ele pega o microfone, e o microfone, de vez de ser um lugar onde ele vai trazer as pessoas para perto, ele acaba afastando. Ele acaba, em vez de trazer palavra de salvação no microfone, ele traz ataque, né, indireta. E isso é muito prejudicial no meio ali do contexto de igreja. Quando a ovelha se levanta contra, não é contra você, mas sim contra o dono delas, que é Deus. Então, saibam separar isso, tá? Saibam separar isso. Os israelitas atribuam a culpa do sistema, né, ou de tudo que estava acontecendo e pelos fracassos vividos e não reconheciam o próprio pecado. Então, o que os israelitas estão falando? Olha, esse governo teocrático não está funcionando. A gente já teve aqui 300 anos de juízes, entre aspas, né? Na frente aqui, salvando a gente, e a gente viu que isso não está funcionando. O erro não está na gente, o erro está no sistema. Vamos mudar esse sistema aí, não queremos mais o sistema teocrático. Se a gente tiver alguém aqui junto com a gente não vai pecar mais. Olha só o perigo, né? A gente está pecando porque Deus fica no céu, a gente não consegue a gente não consegue ver Deus, né? Olha o perigo disso, né? Eles queriam um líder humano para representá-los, como as demais nações, deixando com isso de reconhecer o governo de Deus sobre ele, que é o teocrático que eu falei para vocês. Irmãos, aqui, ó, nessa linha aqui, e em 1 Samuel 8:20, está um dos maiores perigos de Israel. Ó. Eles queriam um líder humano que representá-los, como tinha as demais nações. Quando eles chegam para Samuel e falam assim, Samuel, as outras nações têm um rei. Tem um rei que senta no trono das outras nações. Eu consigo ver esse rei, eu consigo enxergar esse rei, eu consigo falar com esse rei, eu consigo ser influenciado por esse rei. Nós aqui em Israel não temos. Deus ele fica nos céus. Ele não habita ali, por mais que havia um trono em Israel, que era a Arca da Aliança, que eu já expliquei para vocês, eles não podiam ver Deus. Eles não podiam falar com Deus, era tudo através do sumo sacerdote. E aqui, eu não sei se vocês estão lembrados das nossas aulas passadas. Sempre eu falo para vocês qual foi o maior projeto de Deus ali depois da Torre de Babel. Gênesis 12, onde Deus escolhe um homem que é chamado Abraão, e através de Abraão ele vai criar uma grande nação. E qual é o projeto de Deus criando uma grande nação? Que essa nação, Israel, que ela fosse modelo para as outras nações. E agora, Israel, que foi chamado para ser modelo, ela está se equiparando, ela está se
como que eu posso dizer aqui? Se deixando influenciar pelas outras nações. Olha isso, irmãos. Uma nação que foi chamada para ser modelo agora está querendo imitar, né? Imitar ali as outras nações. Um grande perigo. Quem chamou para influenciar agora está sendo influenciado. Então a gente tem aí a Israel, ele troca ali o governo de Deus por governo de homens. O homem, ele sempre quer um intermediador. E toda vez que nós procuramos o governo de homens, nós nos frustramos. Irmãos, não dependa de homens. Jesus, ele é o intermediador e somente nele temos acesso ao Pai. Para com esse negócio de, eu vou pedir para o pastor orar, vou pedir para o irmão ali que é da revelação orar. Irmãos, você tem acesso ao Pai. Jesus morreu no Calvário para te dar esse acesso novamente. Você não depende de homens para chegar a Deus. E é isso que Israel está fazendo. Israel está colocando um intermediador entre ele e Deus. Israel está falando, a gente não quer o governo de Deus, a gente quer o governo dos homens. E aí, então, inicia-se Saul, o primeiro rei de Israel. Vamos ver um pouco da história agora de Saul. Já contei ali como que foi antes da escolha de Saul e agora vou falar sobre o primeiro rei de Israel. Irmão, só lembrando aqui, tá? Eu vou falar de 3 reis, de Saul, de Davi e Salomão. Então, quando eu termino Salomão, a gente entra no livro dos reis. E aí, nos livros dos reis, são vocês que vão fazer a apresentação novamente, tá bom? Eu vou sortear hoje os temas para que vocês realizem aí as apresentações. Depois eu falo da data, mas é daqui 2 semanas ainda, então fiquem bem tranquilos. A gente vai fazer aí esse sorteio para que vocês realizem aí essa apresentação e a gente consiga avançar na matéria, tá bom? Eu vou falar de 3 reis e cada um de vocês vai falar de um rei ali representando o livro dos reis, tá? Vamos lá, avançando aqui. Deus ordenou então que Samuel separasse um homem para Israel. Então, o povo estava pedindo, o povo estava pedindo um homem ali para Samuel e Deus vai pedir ali para Samuel separar esse homem, né? Já que era um desejo profundo do coração do povo, Deus foi lá e foi atrás desse homem. No capítulo 9 de 1 Samuel, onde eu já estou, capítulo 9 de 1 Samuel, inicia-se com um acontecimento que revelaria o homem que lideraria a nação por 40 anos. Quem é esse homem? Saul. Escrevam isso. Saul ficou no trono, ficou no poder por 40 anos, tá? E os 3 reis ali vão ficar exatamente por 40 anos. Saul vai ficar 40 anos no poder, Davi vai ficar 40 anos no poder e Salomão também vai ficar 40 anos no poder. Gravem essa informação. Aqui, meus irmãos, eu vou trazer algo que vai mudar aí a realidade de vocês sobre essa história. Em 1 Samuel 9,16, vai acontecer uma coisa. Olha aqui, eu vou tentar abrir aqui para mostrar para vocês não falar que eu estou tirando isso da minha cabeça. Eu vou abrir aqui, ó, Samuel 9,16. Vamos ver onde que está aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos, rapidinho. Olha, achei. Deixa eu compartilhar aqui.
Só me confirmem, por favor, se vocês estão enxergando aí na tela de vocês. Tá todo mundo enxergando? Beleza. Olha o que 1 Samuel 9,16 vai dizer. Amanhã, tá dizendo para Samuel, a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por, lê essa palavra aqui, irmãos, capitão sobre o meu povo de Israel. Irmãos, vou ler de novo. Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. Olha só isso aqui. Deus falou para Samuel que ele iria ungir Saul como capitão, tá? Capitão. Agora eu vou para outro texto aqui, ó. Vou aproveitar que vocês estão na tela e vou para outro texto aqui, ó. Rapidinho, irmãos, rapidinho, que eu gosto de mostrar ao vivo para vocês. Olha isso aqui, irmãos. Ó, 1 Samuel 10. 1 Samuel 10. Olha isso aqui. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça de quem? De Saul, e o beijou e disse: Porventura-te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Olha só que interessante isso aqui, irmãos. Opa, ele tá, acho que pedindo para eu compartilhar aqui. Mas eu acho que deu para mostrar para vocês, né? Foi ungido por Samuel para ser capitão do povo. Saul, irmão, significa pedido, né? Pedido. O povo não estava fazendo pedido para Deus? Deus mandou o pedido. Capitão do povo. Pode falar, irmã Elise. Ô, pastor, em todas as versões está capitão? Algumas versões está capitão, outras versões está líder. Ah, sim. Líder. Só que a gente, até então aqui, ó, olhando as outras versões, você não encontra ungindo a rei, tá? Ungindo a rei. Você encontra capitão e você encontra líder. Por quê? Deus já havia instruído o povo que no tempo certo ele levantaria um rei, né? Então Deus, o que ele faz? Os filisteus estavam entrando na terra. Deus vai lá e manda Samuel ungir Saul como capitão e não como rei. Vocês leram ali comigo. Ele foi ungido a capitão e não como a rei. Por quê? Deus já tinha escolhido, né, um rei para ele, que era um rei segundo o seu coração. Deus já havia escolhido Davi muito tempo antes dele nascer. O que era para acontecer? Deus ungir Saul como capitão, para eles terem um líder, para eles terem alguém ali que vai batalhar com eles, que vai começar a preparar Israel para ter um rei, e não Saul ser o rei. Preste atenção nisso. Eu acabei de mostrar aqui o texto para vocês. E lá em 1 Samuel 9:24, olha só a problemática. Eu vou abrir aqui para vocês, irmãos, rapidinho aqui, só para vocês verem na unha aqui o que eu estou falando. 1 Samuel 9:24. Opa, vamos lá. Saul, ele fez a parte dele. Saul não, desculpa. Samuel, ele fez a parte dele. Qual que era a parte dele, pastor? Ungir. Então aqui, ó, no 24, no 23, ó, então Samuel disse ao cozinheiro: dá cá a porção que te dei, a parte contigo. Levantou, pois, tal, e colocou diante de Saul. Ok. Cadê o 24 aqui? 9:24. Eu só tô lendo aqui, irmãos, que eu acho que é outro versículo aqui. 9.
Eita, calma aí, irmãos, calma aí. Paciência, ao vivo tem dessas. Ao vivo tem dessas. Aqui, ó. Opa, eu não tô achando aqui. Calma aí, irmãos. Aqui eu acho que não tá aqui. Deixa eu ver se tá mais pra baixo aqui. Aqui, ó. Aqui, irmãos. Desculpa, tá? A demora aqui. Eu acho que tá equivocado ali. Era 10:24. Ó, então disse Samuel a todo o povo. Ô, abençoado. Calma aí. É inimigo, irmão, é inimigo. Calma aí, que eu quero mostrar para vocês, ó. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes que já o Senhor tem elegido? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. A ele quem? A Saul. Então jubilou todo o povo, e o povo disse: Viva o rei! Olha só, irmãos. Samuel unge Saul como capitão, mas o povo coloca Saul como rei. Tá aqui, ó, o texto, ó. O começo do 10 é Deus falando para Samuel, unge ele a capitão. Aí aqui no 23, Deus vai lá, Samuel vai lá, unge ele, e na hora que ele apresenta para o povo e fala aqui, ó, tá aqui o homem que vocês pediram. E aí o povo disse: Viva o rei. Ou seja, foi o povo que colocou Saul como rei. Olha só que interessante, tá? E irmãos, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Davi nem tinha nascido, né? Nem tinha nascido ainda e Saul já reinava Israel por 10 anos. Isso aqui é extraordinário, assim, tá? É extraordinário. Existem duas vontades que regem a nossa vida. Isso aqui vocês têm que aprender muito. Ó, a vontade permissiva e a vontade soberana. Pastor, o que é essas vontades aí? A vontade permissiva, irmãos, é você sempre permitido por Deus, mas não aprovado. A vontade permissiva é quando Deus ele permite que as coisas aconteçam na sua vida, mas não é a vontade dele para você. Você foi lá e fez uma escolha errada na sua vida. Aí vai ter uma consequência. Aquela consequência é muito ruim. Isso aí é a vontade permissiva. Deus ele permite, mas não é a vontade dele. Foi por causa das consequências, foi por causa de algo ali que gerou essa consequência para você. E a gente tem a vontade soberana. Pastor, o que é a vontade soberana? A vontade soberana é onde você é sempre aprovado, mesmo sendo perseguido. Ou seja, vontade soberana é a vontade do próprio Deus sobre a sua vida. Quando o povo elege Saul como rei, entra a vontade permissiva de Deus. Ele só permite, mas não é a vontade soberana. A vontade soberana de Deus é Davi, tá? Aqui só explicando um pouco sobre esse conceito de vontade permissiva e vontade soberana, mas leve isso aqui para a vida de vocês, tá? E aí, irmãos, as jumentas de Quis se perdem e Saul recebe ordens para que fossem procurá-las. Sem sucesso na busca, decidem procurar por Samuel. E a descrição feita sobre o profeta é admirável. Olha só. Eis que há nessa cidade um homem de Deus, um homem honrado. Tudo quanto diz, assim sucede infalivelmente. Olha como Saul fala de Samuel. Tudo que Samuel fala, assim acontece de forma infalível. Mal Saul sabia
que daqui a pouco Samuel ia liberar uma palavra não muito legal sobre a vida dele e iria acontecer. Jumentas perdidas. E como foi a escolha de Saul? As jumentas do pai dele se perdem. E aí o pai manda Saul buscar. Nessa que Saul está indo buscando a jumenta, Samuel está atrás do líder que Deus falou que ia levantar. Então, as jumentas são perdidas para que Saul fosse encontrado. Olha que forte. Olha que forte isso aqui. Irmãos, não é errado Saul estar no poder, tá? Saul não tem culpa de nada disso. Saul vai ter culpa dos problemas que ele vai trazer mais para frente. Mas até aqui, Saul não tem culpa de nada. E aí, as jumentas do pai de Saul são perdidas e Samuel, ele tá atrás do homem que Deus falou. E Saul, pela ter as jumentas perdidas, ele vai atrás de Samuel. Para que Saul vai atrás de Samuel? Porque ele sabe que Samuel é profeta e ele vai saber onde vai estar essas jumentas. Então, Saul só procura o profeta quando perde as jumentas. Olha só que interessante. Mas alguém me pergunta, pastor, aonde estava essa jumenta? Irmãos, quando você lê o texto, você vê que foi o próprio Deus que escondeu essa jumenta. Depois lê aí na sua casa. Só que Deus esconde a jumenta, Saul, que perdeu a jumenta, procura o profeta. Ou seja, tem coisas que Deus ele esconde para que sem elas nós procuramos a ele. Olha isso aqui, irmãos. Olha isso aqui. Talvez achamos que perdemos coisas, mas na verdade é Deus que escondeu. E por que Deus escondeu? Porque talvez só Deus escondendo você fosse orar. Só Deus escondendo você fosse buscar Ele. Só Deus escondendo você fosse fazer alguma coisa. Isso aqui é muito forte, irmãos. Né? Porque depois que você vai até Deus, Ele te devolve aquilo que estava perdido. É isso que vai acontecer. Né? Quando Saul chega em Samuel, né? Quando Saul chega em Samuel, a Bíblia vai dizer que Samuel fala para Saul: fica tranquilo que as suas jumentas já foram encontradas. Ou seja, não era você que estava atrás da jumenta, era Deus que estava atrás de você. Né? E a intimidade de Samuel com Deus era tão grande, irmãos, tão notória, que Deus havia revelado a ele um dia antes tudo que sucederia, né, dando informações sobre Saul, que ele seria capitão do povo, e depois ele se tornou rei da nação, né? Quando Samuel avistou Saul, o Senhor confirmara que o tempo era chegado e que aquele homem era escolhido para ser o primeiro líder de Israel. Ok? E aí, Saul é ungido rei de Israel. Irmãos, quando a gente está pregando, quando a gente está ali, eu mesmo ensinando algo do tipo, é óbvio que a gente vai falar unção de Saul como rei de Israel. Porque aquela questão como capitão e tudo mais, por mais que Samuel ungiu ele como capitão, o povo fez ele rei. Então, para nós, aqui eu estou em sala de aula. Em sala de aula eu trago para vocês a verdade ali no quesito de o que acontece na história. Mas aqui foi, mesmo que Samuel ungiu ele como capitão, aqui ele se torna rei. Tá? Então, falar que ele foi ungido a rei não é errado. Tá? Ele foi ungido de fato. Ok? Ele teve essa unção ali. E a cena narrada no capítulo 10, que é a unção ali de Saul, e a sequência, né, dos eventos finais registrados no capítulo anterior, apresenta Saul como ungido por Samuel. Sobre a sua cabeça é derramado um vaso de azeite, e em seguida o profeta lhe dá um beijo. Né? Então, ele foi ali, de certa forma, escolhido pelo Senhor. Não tem nada de errado com Saul. Tá? O que tem errado na história de Saul é o que vai acontecer depois, irmãos. Mas até aqui tá tudo bem, né? O que vai acontecer aqui depois, né? Que ele vai ser ungido. Ele vai ter alguns encontros pelo caminho. Então ele sai ali da unção e até o retorno da casa dele, ele
vai profetizar, o Espírito Santo, né, o Espírito do Senhor, vai se apoderar dele, ele vai profetizar, ele vai se tornar, a Bíblia vai dizer que ele vai se tornar um outro homem. Mesmo ele sendo ungido para um ofício e o povo colocando para ele, Deus vai capacitar Saul, Deus vai transformar Saul. Em 1 Samuel 10, do 2 ao 8, vai dizer, Saul, ele vai ser usado por Deus, ele, entre aspas, né, colocando aqui no nosso dia a dia, ele vai falar em língua estranha, ele vai profetizar, ele vai entregar revelação, ele vai ser usado por Deus como um profeta. Leia depois 1 Samuel 10, de 2 a 8, porque esse era um sinal evidente que Saul era um homem de Deus e que estava ali sendo usado por Deus, levantado por Deus, tá? Então, Saul, ele foi ativado por Deus. Saul vai ter um coração novo, mas infelizmente vai voltar a querer o coração velho. Saul não é profeta, mas ele vai profetizar junto com os profetas. E nem todo mundo é profeta, mas todos podem profetizar, né? Deus vem sobre Saul porque ele iria cumprir um grande papel. Mas a responsabilidade é sempre nossa em manter Deus com a gente, tá? E aqui, irmãos, antes de Saul ter a coroa, né? Saul foi ativado por Deus para ser líder. Foi ativado por Deus para ser líder, tá? Ou seja, sempre que Deus trazer uma responsabilidade sobre a sua vida, meus irmãos, fique tranquilo. Ele vai te ativar, ele vai te preparar, ele estará com você. OK? E Saul, ele foi testado antes da coroa. Olha isso aqui, irmãos. Isso aqui eu tô dando já munição para vocês pregarem, né? Tu, porém, descerás antes de mim a Gilgal, e eis que descerei a ti para sacrificar holocaustos, e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Irmãos, preste atenção nisso aqui. Por favor, preste bem atenção nisso aqui. Ele foi ungido ali a capitão, ele foi ungido a rei, e aqui vem o teste da coroa. Alguém fez alguma pergunta, irmãos? Alguém levantou a mão? Ah, não, foi aqui a chamada aqui que vai terminar em 15 minutos, tá? Já libero vocês, irmãos. Ele foi ungido e aí veio o teste. Qual foi o primeiro teste de Saul? Prestem atenção nisso aqui. O Samuel, ele vai liberar Saul e ele vai dizer para Saul, Saul, você vai descer antes de mim para Gilgal. Gilgal é onde tinha um monte ali de Deus, né? Você vai descer antes de mim e eu vou depois de você. Só que eu tô indo lá, Saul, para sacrificar holocaustos a Deus e fazer ofertas pacíficas. Por quê? Pela sua unção a rei. Eu vou agradecer a Deus. Eu vou sacrificar a Deus. E você, Saul, preste atenção, irmão. Se você, Saul, você vai para Gilgal e você vai esperar ali em Gilgal 7 dias. Você vai esperar, Saul, que eu vou até você, só que você vai esperar 7 dias. E quando eu chegar em Gilgal, eu vou dizer o que você tem que fazer. Então, antes da coroa, Saul era uma pessoa. Mas depois da coroa, ele vai se transformar em outra. A gente vai ver isso aqui, tá? Então, cuidado, irmãos. Cuidado com o cargo, né? O cargo que você tanto quer pode revelar alguém que você nunca pensou que era. Cuidado, cuidado, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com o cargo que a gente pede para Deus, com aquilo que a gente almeja. O poder, ele nos corrompe. O poder, ele faz a gente tomar decisões ali que não era para a gente tomar, né? E isso é algo ali bem tenebroso, é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Eu só vou ver uma coisa aqui. Só para me ver uma coisa. Tá. E aqui a gente vai ver, irmãos, o que vai acontecer, né? Então lembra desse ponto aqui. Saul vai descer antes de Samuel e é para ele esperar 7 dias. Vamos ver alguns feitos de Saul, então, tá?
Saul inicia o seu reinado com um desafio grande: lutar contra Nas, rei dos Amonitas. O nome Nas significa serpente, e os Amonitas eram descendentes de Ló, que habitavam na região desértica próxima a Gade. Quando ele foi ungido a capitão, irmãos, no outro dia já veio um inimigo, né? Os Amonitas, o rei Nas, ele vai vir contra Israel. Então, no outro dia, conforme prometido, Saul divide o exército em 3 companhias e a batalha se inicia, sendo os amonitas feridos, não ficando nenhum deles juntos, porque se espalharam. E com essa conquista, Saul é engrandecido e reconhecido diante do povo. Vamos voltar aqui à linha do tempo. Saul é instituído como capitão, como rei de Israel. No outro dia, não, calma aí, desculpa. Ele é instituído como rei e capitão de Israel, e Samuel vai dar um comando: olha, você já profetizou, você já teve o coração transformado, você já é uma outra pessoa, agora vai para Gilgal e me espera lá por 7 dias. No outro dia, irmãos, nessa ida para Gilgal, Israel é invadido por Nas, rei dos Amonitas. E aí Saul vai para a primeira batalha, e ele vence essa batalha. Vencendo essa batalha, ele vai ser engrandecido e reconhecido diante do povo. O povo vai falar: agora sim a gente tem um rei que vai para a batalha com a gente, um rei que guerreia nossas guerras. Irmãos, aí eu pergunto, quantas guerras que Deus guerreou por Israel no passado? Deus fez abrir o mar vermelho, engoliu os inimigos, Deus fez praga, Deus fez chover pedra. Em Josué a gente vê Deus entrando em várias batalhas, e o povo, sendo ingrato, agora está engrandecendo Saul e não a Deus pelas batalhas. E aí a gente tem o teste da coroa. Saul recebe a coroa num dia e no outro Israel é invadido. Seu ministério será testado no dia seguinte que foi entregue, irmãos. Se você for separado para líder, se você foi separado para ser ministro, se você foi separado para algum cargo na igreja, no outro dia seu ministério já será testado, tá? Quer um cargo? Se prepare para as provações que o cargo traz. Irmãos, num dia, Saul está indo atrás de jumenta, no outro está na guerra. Olha como a vida dele muda. Cada degrau da intimidade que subimos é um degrau a mais das lutas que também subimos. É aquela famosa frase, né? Quanto mais perto do chefão, mais difícil o jogo fica, né? E aí alguém pode pensar, né? Um de vocês, meus alunos, podem pensar: professor, se a cada grau da intimidade que subimos é um degrau também a mais das lutas que subimos, eu vou ficar aqui no degrau que eu tô mesmo, tá bom. Irmão, não pense assim, tá? Deus, ele confiou uma missão em você. Deus, ele confiou talentos em você. E lá no fim, irmãos, Deus vai requerer esses talentos, tá? Deus vai requerer esses talentos. Então, você tem que subir o máximo de degraus que você conseguir. Por mais que a luta dobre, a recompensa também dobra, irmãos. Por mais que a luta dobre, a recompensa também dobra. Então, não desista, tá? E aí, depois, irmãos, dessa primeira guerra, pode falar, irmã Elise. Ô, pastor, então é daí que vem o costume, assim, da igreja, quando ela vai separar o obreiro, de ungir ao novo cargo? Uhum. É aqui, tá? E essa separação, ela inicia aqui com o Saul, né? O profeta, que é aquele que é o sacerdote, né? Separando alguém por ofício, tá? É aqui que inicia. Só que, de forma, como que eu posso explicar, irmã Elise? Aqui inicia, sim, isso através do sacerdote. Só que a gente não pode esquecer de Moisés. Moisés separou Arão, Moisés fez as primeiras separações, as primeiras unções lá atrás. Mas da forma que nós conhecemos hoje, foi aqui, tá bom? Tá bom, obrigada. Imagina. Irmãos, eu tenho 8 minutos. Eu vou. Agora eu não sei se eu avanço aqui. Eu vou fazer o seguinte: eu vou liberar vocês para o intervalo, por mais que eu comecei um pouquinho atrasado ali, eu vou liberar vocês para o intervalo, porque se eu continuar aqui, eu não vou conseguir terminar a sequência da história,
tá? A sequência da história. Eu vou tentar terminar, vou tentar, eu acho que casa certinho. Vamos lá, então. Recapitulando, irmãos, vou tentar dar uma corrida aqui. Saul é ungido a capitão. Samuel fala para ele ir para Gilgal e esperar lá por 7 dias. Nessa ida para Gilgal, Israel é invadida pelos amonitas. Saul vai para sua primeira guerra e vence essa guerra. E agora ele é engrandecido nessa guerra. E no capítulo 13 de 1 Samuel relata os incidentes travados com os filisteus, né? Caminhando dentro do segundo ano de reinado, a cena se dá com 3.000 homens de Israel junto a ele, sendo que 2.000 acompanhava Mixas nas montanhas de Betel e 1.000 estavam ali com seus filhos Jonatas em Gibeá. Então, olha, ele já venceu ali os amonitas, agora quem que vem? Os filisteus. Olha só, os filisteus se levantam e Saul ataca a guarnição dos filisteus, causando revolta, né? E um levante por parte do povo, que reúne 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, gerando medo nos israelitas, a ponto de muitos fugirem, escondendo-se pelas cavernas, espinhais, penhascos e fortificações e covas. Ou seja, Saul vai mexer com quem estava quieto. Saul, quando completa ali um ano de reinado, eu acho que aqui tá fora da sequência, por isso que eu estava com medo de avançar. Eu vou avançar aqui só para chegar na parte de Samuel, depois do intervalo eu volto com vocês, tá? Porque essa parte aqui, ó. A recomendação de Samuel era que Saul aguardasse por 7 dias, lembra? Quando viria oferecer sacrifício. Saul é rei e não deveria fazer o papel de sacerdote. Então, quando ele volta lá daquela guerra dos amonitas, irmãos, depois eu volto com os filisteus, quando ele volta da guerra dos amonitas, a Bíblia vai dizer que Samuel, ele disse, né? Saul, não é para você fazer nada. Chegou em Gilgal, me espera, né? Me espera. E aí, por conta da pressão do povo, o Saul vai realizar sacrifícios a Deus, tá? Olha só, a soberba ela é traiçoeira. Saul era rei e achou que a autoridade lhe dava legalidade para fazer o que queria. Irmãos, Saul era rei, ele não podia fazer sacrifício, mas por ele ter autoridade de rei, ele achou que ele tinha legalidade para fazer o que ele queria. Então, antes da coroa, ele aguardou 7 dias sem reclamar. Depois da coroa, não respeitou mais a palavra daquele que ungiu. Então, só para contextualizar. Primeiro, lá em Gilgal, o Samuel pede para ele. É que aqui, irmãos, eu acho que os slides confundiu aqui. Deixa eu colocar todo mundo na mesma página. Antes da coroa ali, né, dele ser coroado, Samuel pede para ele esperar 7 dias e ele espera os 7 dias que Samuel pediu para ele esperar. Depois que ele é ungido a rei, acontece essa história que eu estou passando aqui para vocês. E aí ele não espera mais os 7 dias, porque agora ele é rei, e como rei, ele acha que ele também pode ser um sacerdote. E ele vai e sacrifica para Deus. Ou seja, depois da coroa, ele não respeitou mais a palavra daquele que ungiu. E muitos se perdem quando é lhe dada autoridade, né? E sempre perdem a responsabilidade. Saul achou que sendo rei estava acima do sacerdote, e nenhum cargo está acima do outro, irmãos. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque não é porque eu sou líder que eu posso fazer o que eu quiser. Tem muita gente que é usada por Deus e tem gente que usa Deus através do cargo. Isso aqui, infelizmente, eu já vi e vivenciei isso na prática. Muita gente é usada por Deus, irmãos. Mas, infelizmente, tem muita gente que usa Deus, que usa o cargo, que usa a posição. A autoridade não se impõe, irmãos. Senão, é autoritarismo. A autoridade é gerada com atitude de respeito. Cada um tem a sua especialidade e seu papel dentro do reino. Nunca queira o que é do outro. Quando você faz o que não foi chamado para fazer, você perde aquilo que não era para você perder. Então, era para Saul esperar 7 dias. Ele não aguenta esperar, porque o povo está ali engrandecendo ele, enchendo a bola dele ali e tal. E aí
ele vai e faz o sacrifício a Deus. E quando ele está terminando o sacrifício, no último dia, Samuel chega e pergunta o que ele estava fazendo. E aí Saul relata que sentiu medo quando ouviu que o povo estava se espalhando e que os filisteus estavam se ajuntando em Micas. E ele foi e fez o holocausto. Irmãos, o medo é enganoso, o medo nos paralisa. Pior do que isso é quando o medo nos cega. O medo de Israel paralisou na batalha e o medo de Saul cegou ele perante os homens. O medo foi incapaz, nos foi incapaz de olhar para frente, de ver uma saída. O medo nos aprisiona em nossas circunstâncias. Saul não consegue confiar na palavra do profeta e quis agir com suas próprias mãos. Por quê? Porque ele achou que tinha essa autoridade. Então, quando você deposita mais confiança em sua autoridade do que na palavra de Deus, você acaba em ruína. A desculpa de Saul era boa, o medo. A atitude, aos olhos humanos, até que parece certa, mas da forma que foi feita estava errado. Samuel disse que chegaria, mas o desespero fez ele não ter dado crédito ali à voz de Deus. Cuidado! O medo faz você tomar atitudes que parecem boas, mas são reprovadas por Deus. E aí, irmãos, nisso que ele faz o sacrifício que não era para ele fazer, a resposta de Samuel foi dura para Saul, a ponto de avisar que ele não teria o seu reinado perpetuado. Olha só, aqui foi a primeira vez que Deus avisou Saul: Saul, você não vai ficar, sua família não vai ficar para sempre no reinado, tá? E a sequência dos acontecimentos revela que Saul realmente não estava decidido a fazer a vontade de Deus, cumprindo os seus desígnios e propósito. Vou mostrar aqui para vocês, então, o resumo da ordem dos fatos. Então, Saul é ungido rei em 1 Samuel, capítulo 10. Saul vence os amonitas no capítulo 11. E aí acontece a reafirmação do reinado. Essa reafirmação do reinado, irmãos, é onde Samuel pede para ele ficar 7 dias esperando em Gibeá. E aí, nesse período de 7 dias, vem o conflito dos filisteus. E aí, pelo povo está com medo dos filisteus, o Saul vai lá e oferece sacrifício de forma indevida. E aí Samuel vem e reprova severamente ele disso, dizendo que a família dele ou o reinado dele não será para sempre, tá? Então aqui é a ordem dos fatos, tá? Eu peço até perdão para os irmãos que ali no slide ali ele mudou, uma ordem que ele mudou ali me confundiu um pouco. Está aí a ordem dos fatos, tá? Ele é ungido, depois ele vence os amonitas, é reafirmado o reinado dele. Samuel fala para ele aguardar ali os 7 dias de Beá. Acontece o conflito dos filisteus. Ele oferece sacrifício mesmo não sendo ali sacerdote. E aí, no 7º dia, quando Samuel falou para ele esperar, que ele está terminando de realizar o sacrifício, Samuel chega e reprova Saul, tá? E reprova Saul. Só um minuto aqui, irmãos, que eu vou aceitar uns irmãos aqui que vão entrar. E aí, seguindo aqui, irmãos, a gente vai ter a queda de Saul com os amalequitas. Então, depois dele já tomar ali um chacoalho de Samuel, vão vir os amalequitas. E Deus vai ordenar, através de Samuel, ele vai ordenar a destruição total, irmãos, dos amalequitas. Samuel vai chegar para Saul e vai falar assim, destrói tudo. Tudo dos amalequitas. Tudo. Homens, mulheres, crianças, animais. Por que destruir os amalequitas? Porque era um juízo de Deus contra os amalequitas por eles terem atacado Israel no deserto. Eu não sei se vocês lembram, mas lá em Êxodo 17, Deuteronômio 25, Israel estava no deserto e foi atacado pelos amalequitas. E Deus não se esqueceu. Deus, ele vinga. Lembra lá
das 10 pragas, que eu sempre falei para vocês, Deus se vinga. E aqui, Deus mandou agora que tem um rei, né? Agora que tem um rei, agora que tem um rei em Israel, Deus vai mandar ele para vingar o povo, tá? Então eu mostrei para vocês no slide anterior aqui a ordem correta dos fatos, né? Então Samuel já tinha alertado Saul ali na guerra dos filisteus, falando que o reinado dele não seria para sempre. Aí vai vir um outro teste agora. Qual que é o teste? Deus vai falar assim, ó, destrua totalmente, né, os amalequitas, homens, mulheres, crianças e animais. O que Saul faz? Saul mata tudo, vence a guerra, mas ele vai poupar o rei Agag e vai poupar o melhor do rebanho. Irmão, isso aqui vai dar um problema. Porque era para Saul matar tudo. O rei, rebanho, não era para sobrar nada. E o rei Saul faz o quê? Deixa vivo Agag e deixa vivo o rebanho. Ele vence a guerra, mas não cumpre totalmente a ordem de Deus. Ele mantém o rei Agag vivo e poupa os melhores bois e as ovelhas. Samuel, ele é enviado por Deus para confrontá-lo e ele vai repreender Saul. Samuel chega no acampamento, todo mundo em festa, todo mundo comemorando, e aí Samuel vai falar, mas o que está acontecendo? Saul voltou da guerra e o rei está cativo. Quando Samuel ouve isso, ele repreende Saul, e ali ele diz para Saul, Saul, você não vai mais ser rei de Israel. Deus tem escolhido para si um novo rei. E aí, quando Samuel foi sair, a Bíblia vai dizer que Saul puxa a capa dele e rasga a capa, né? Nessa que ele puxa, a capa se rasga. E aí Saul olha para ele e fala assim, ó, da mesma forma que essa capa foi rasgada, o reino será rasgado de ti. Aí Saul diz, não, mas eu estou sacrificando para o Senhor. Eu trouxe Agag vivo e poupei os animais em oferta ao Senhor. Aí Samuel responde, Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Olha só, irmãos, olha só que forte, tá? E aqui a gente vê os testes de Deus, né? Toda a aprovação de Deus é para a nossa aprovação. Tudo que Deus permite de provação, os amalequitas estão vindo, os filisteus estão vindo, é para a nossa aprovação. Deus não dá nada de graça a ninguém, sempre haverá uma prova. Saul foi reprovado na primeira que Deus mandou e por isso seu reinado não foi estendido, né? E agora foi reprovado na segunda que Deus mandou e aí ele foi tido rejeitado como Deus. Moisés foi testado por Deus a ferir a rocha e não entrou na terra prometida. Ou seja, não importa quem você é e a sua história com Deus. Se não foi aprovado, não recebe aprovação. Irmãos, a Bíblia vai dizer algo muito triste. A Bíblia vai dizer que Deus rejeitou Saul. Imagina um homem que Deus fala assim, eu não quero saber mais dele, eu rejeito ele. Isso aconteceu com Saul. Tá? Um homem alto, imponente, da tribo de Benjamim, terminou a sua história com inimizade com Deus, porque escolheu andar pelos caminhos da falta de reverência para com a arca de Deus e pelas trilhas das desobediências. Irmãos, é muito triste o que vai acontecer com Saul, tá? Ele é alguém levantado por Deus, que foi usado por Deus, que profetizou, que fez tantas coisas nas mãos de Deus, mas a coroa corrompeu, tá? E professor, quais foram as duas reprovações dele, né? Ele foi reprovado de vez. Então a gente tem a primeira reprovação em Samuel 13, onde ele faz o sacrifício indevido no lugar de Samuel. Ele faz o sacrifício indevido no lugar de Samuel. E aí Deus fala para ele, ó, seu reinado não continuará. A reprovação foi em 1 Samuel 15.
a desobediência dele contra os amalequitas, e ele é rejeitado como rei por Deus, tá? Aqui foram as duas vezes que Saul foi rejeitado. E aqui, ó, Deus não vai mais falar com Saul, tá? Ele foi rejeitado. Após isso, o que vai acontecer? Davi vai ser ungido a rei, né, em segredo, ali em 1 Samuel 16. Saul continua reinando por um tempo, mas sem a bênção de Deus. Ou seja, não é porque a pessoa continua lá que Deus é com ela. Não é porque a pessoa continua no cargo que Deus está com ela. Né? E aí Saul vai ser atormentado por um espírito maligno. Olha só a decadência de Saul. Alguém que profetizava agora está sendo atormentado por um espírito maligno. E o seu declínio é marcado por inveja, paranoia, consulta a uma médium e finalmente uma morte trágica. Aqui é o resumo da história de Saul, o que vai acontecer daqui para frente. Irmãos, preste atenção nisso aqui que eu vou falar para vocês. Saul foi rejeitado em Samuel capítulo 15. Samuel capítulo 15 é o primeiro é o primeiro ano de reinado de Saul. Primeiro ano de reinado de Saul. Sabe quantos anos que ele vai ficar no poder? 40 anos. 40 anos, irmãos. Davi não tinha nem nascido ainda, ele já tinha sido reprovado por Deus. E ele vai continuar no poder. Olha isso, irmãos. Porque, lembra que eu falei de Arão lá atrás para vocês? Deus respeita a autoridade que é dada, tá? Deus respeita a autoridade que é dada. Mas não é porque a pessoa está num lugar de autoridade que ela está com Deus. Ok? Preste bem atenção nisso. Saul estava no trono, mas Deus não estava com Saul. Pastor, o que vai acontecer depois? Irmãos, vai se passarem anos, anos e mais anos, e aí Samuel unge Davi em segredo, Saul continua reinando, ele é atormentado por espírito maligno, e aí surge a figura do Davi ali, indo acalentar o rei, né, e tocar para o rei, expulsando aí o inimigo, o espírito maligno, né, da vida de Saul, tá? E aqui acaba, irmãos, a história de Saul, tá bom? A Bíblia agora só vai falar dele perseguindo Davi, dele tentando matar Davi e depois ele consultando ali uma feiticeira e morrendo depois, tá? Aí mais para frente eu vou falar sobre isso. Irmãos, alguém tem alguma dúvida sobre o primeiro rei de Israel, sobre Saul? Pode falar, irmã Elise. O pastor, na Bíblia diz que o espírito mal que atormentava Saul era da parte de Deus. Mas como que é isso? Deus permitia, né? Por tudo que ele estava assim, Deus não protegia mais Saul. Ah, sim. Então já era destinado, né? Destinado, ali ele já, entre aspas, foi já destinado a ser essa. Não destinado, não sei se é essa palavra certa. Mas ele Sim, não tinha mais a proteção de Deus, e aí o inimigo veio sobre a vida dele e tudo mais. entendi. E aqui, pegando um gancho que a irmã Elise perguntou, eu só vou dar uma aqui para vocês e a gente já prossegue na história. A Bíblia vai dizer que quando Saul era atormentado por espíritos malignos, Saul não caía no chão babando, virando o olho, ele não colocava a mão para trás, ele não gritava, ele não fazia nada. A Bíblia vai dizer que quando ele era atormentado por espíritos malignos, sabe o que ele faz? Ele pega a lança dele e tenta matar Davi. Olha só, vou repetir. Quando ele está atormentado pelos inimigos, o demônio ali, ele não vai cair no chão, não vai se manifestar, não vai fazer aquela loucura toda. Ele vai pegar uma lança e vai jogar e tentar matar Davi. Ou seja, nem toda pessoa possessa, né? Ela vai cair no chão, ela vai virar o olho, ela vai babar, ela vai gritar na igreja. Mas tem pessoas possessas que vai se levantar contra o próprio irmão que está do lado. Isso aqui é muito forte, irmãos. Né? O possesso não é só quem grita. O possesso não é só quem coloca a mão para trás ali e faz aquele show, né? O possesso é quem tenta matar o próprio irmão.
é quem se levanta contra o próprio irmão, é quem faz as coisas ali prejudicando o próprio irmão que está do lado. Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso aqui, ok? E aí, irmãos, tem o legado de Samuel. Samuel ele vai morrer, né? Vem aí a morte de Samuel que traz grande sofrimento e choro ao povo de Israel. Chegava ao fim de seus dias um grande homem que soube julgar com equidade e retidão e foi um grande sacerdote, também um grande profeta. Então ele foi um grande juiz, um grande sacerdote e um grande profeta. Que a vida e a trajetória de Samuel sirva de inspiração a todos nós nestes dias tenebrosos que estamos atravessando. Que o Senhor nos ache fiéis e comprometidos com o reino dele. Samuel morre, mas antes de Samuel morrer, ele unge Davi aí e acompanha os primeiros passos de Davi. E é isso que eu vou começar a falar agora. Segundo rei aí, que a gente vai estudar. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Dados biográficos. Davi, o nome significa amado. Ele nasceu em Belém, 1 Samuel 16, era filho de um homem chamado Jessé e era descendente da tribo de Judá, bisneto de Ruth. Lembra de Ruth que estudamos na aula passada? Ele era aí bisneto de Ruth. Seus irmãos e irmãs foram Zeruia, Abigail, Eliabe, Abinadab, Samá, Natanael, Radai e Ozem, além de um que não se sabe o nome. Então, Davi, ele era de uma casa simples de Belém, era filho de Jessé, tinha outros irmãos, né? A Bíblia diz isso nessas referências, e ele foi casado, aqui só dando uma biografia completa de Davi, tá? Ele foi casado com Mical, Ainoã, Abigail, Maca, Agit, Abital, Ecla e Batseba, né? Teve poucas mulheres aí. Davi, se comparado ao filho, Salomão, que teve mais de 900, ele teve 1.000 mulheres, tá? Então essas foram as mulheres aí de Davi, as que mais chamam a atenção ali historicamente, Mical, Batseba e Abigail, tá? Não que as outras sejam relevantes, mas a Bíblia cita mais elas ali. Davi foi pai de Aminon, Quiliabe, que também foi chamado de Daniel. Ele foi pai de Absalão, Adonias, Cefatias, Itreão, Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Elusa, Elifate, Ibar, Nefeg, Nogá, Jáfia, Elisama e Eliada. Meu Deus do céu, é só nome bonito aí, ó. Só nome lindo. Ele foi pai aí dessas pessoas, né? Teve vários filhos e filhas, tá? Davi, durante sua vida, trabalhou como pastor de ovelha, também foi soldado e foi também rei de toda Israel, tá? Perceba, Davi passou também nos estágios de Deus. Primeiro, pastor de ovelhas, ele aprendeu a lidar com quantidades, aprendeu a ter ali empatia, aprendeu a ter cuidado com as ovelhas, né? Depois ele foi soldado, ou seja, ele aprendeu a guerrear, sabia ali a arte da guerra. Ele foi um grande soldado em Israel e depois foi rei. Então veja o preparo de Deus, né? Ele pega alguém, ele treina essa pessoa sabe lidar com quantidade, essa pessoa sabe lidar ali com a guerra, e depois ele chega ali para ser rei e já está preparado. Davi também foi autor de boa parte dos salmos, tá? Tem muita gente que acha que Davi escreveu todos os salmos, mas não, tá? Davi, ele escreveu boa parte ali, mas não todos os salmos, e o seu nome é mencionado na Bíblia cerca de 1.118 vezes, tá? Muitas vezes ele foi citado na Bíblia. Davi morreu em Jerusalém aos 70 anos de idade, né? 70 anos de idade foi a idade que Davi chegou aí e morreu em Jerusalém. Uma outra coisa também, irmãos, Jerusalém foi conquistada por Davi, tá? Ele que fundou essa cidade. Por isso que Jerusalém é chamada de cidade de Davi, né? Porque foi Davi quem conquistou Jerusalém e quem aí trouxe aí a nação para ter essa sede,
ok? E a gente tem os estágios da promessa, como eu acabei de falar. Davi foi ungido por Samuel por volta de 12 anos de idade, irmãos. Mas ele só vai assumir a coroa quase 15 anos, 17 anos depois, com 30. Preste atenção nisso aqui. Né? Parece José. José também teve o sonho ali na casa do pai aos 17, 14 anos e só foi se tornar governador aos 30. Por quê? É o que eu falei para vocês, antes de ser rei, ele passou pela escola de Deus, ele foi pastor, foi soldado e depois sim ele foi rei. Ou seja, para o trono de Israel era necessário alguém que soubesse ligar com quantidades, e Deus treina Davi ali sendo pastor, e também era alguém necessário com aptidões aí para guerrear, e Deus treina Davi como soldado. E quando a coroa cai no seu colo, Davi estava preparado para reinar. Então, olhe para a sua situação de hoje e veja que ela é só um estágio. Deus nunca vai cumprir a promessa se a gente não estiver preparado para ela. Foque no seu estágio e deixe a promessa com Deus. Cumpra os princípios e deixa que Deus cumpra as promessas. E aí a gente tem o chamado, né? Saul havia sido rejeitado pelo Senhor, como a gente viu, né, pelas transgressões, especialmente por não ter obedecido a Deus, né? E o próprio Deus ordenou a Samuel que fosse à casa de Jessé, a fim de que ungisse um dos seus filhos. A gente conhece muito bem essa história, né? Os 7 filhos de Jessé passam diante do homem de Deus, sendo todos reprovados, até que Samuel perguntou a Jessé se os mancebos haviam se acabado. E a resposta de Jessé foi negativa, e afirmou que tinha mais um, o menor, que estava no campo apacentando ovelhas. Eu sei que vocês conhecem, irmãos, só estou passando aqui o overview, tá? Samuel mandou chamá-lo e ele alertou que não comeriam enquanto o moço não estivesse ali. Quando chegou, o Senhor confirmou a Samuel que aquele rapaz seria o novo rei, portanto, deveria ser ungido. E aqui, irmã Elise, de novo, a mesma unção que havia feito lá com Saul, tá? Samuel tomou o azeite em uma cerimônia familiar, ungiu Davi, que após aquele dia foi apoderado pelo Espírito do Senhor. Lembra que quando Saul foi ungido a rei, o Espírito de Deus também se apoderou dele, ele profetizou e tudo mais? Acontece o mesmo aqui com Davi. O Espírito do Senhor foi sobre ele. E daqui... Oi, pode perguntar. A unção que Davi teve depois que Samuel ungiu ele foi... ele matou o urso-leão depois que ele foi ungido ou foi antes? Sabe? Foi depois que ele foi ungido. Ah, entendi. Então é por isso. Aí que estava o segredo. Aí que tá o segredo dele ter matado o leão e o urso. Show. Tá? Depois que ele mata o leão e o urso, obrigado pela sua pergunta, pastor Everton. O que vai acontecer, irmãos? Depois que ele é ungido, o bicho, né, o demônio aí, o tranca-rua, o bicho feio aí, vai começar a atormentar o rei. E aí Davi vai ser chamado para tocar para o rei e libertar o rei através ali da música, da arte. Ou seja, Deus começa a trazer Davi para dentro do palácio, para o ambiente onde ele seria ali tornado como rei, tá? Então Deus ele começa a dar acesso a Davi aos lugares aonde ele estaria futuramente. E aí o tempo passa e vem aí o duelo de Davi e Golias. Os filisteus estavam preparados para guerrear com Israel e um homem cujo nome era Golias, proveniente de Gate, veio e começou a levantar afrontas contra o exército do Deus vivo. Né? Então a gente conhece a história, vem aí um homem chamado Golias, que ele vai ali afrontar o povo de Deus e Davi vai enfrentar ele. Tá? Golias, irmãos, ele tinha altura de 6 côvados, né? O equivalente aí a aproximadamente 3 metros de altura. Tá? Golias tinha 3 metros de altura, tá? Ele não era o tamanho de um poste, né? Que eu já vi alguém pregando já, falando que Golias era o tamanho de um poste, né? Mais de metros aí. Mas não, ele tinha cerca de 3 metros de altura. E o nome de Golias provavelmente significa notável,
tá? Notável. O terror psicológico feito por Golias estendia-se por 40 dias, de manhã e de tarde. Ele afrontava os guerreiros de Israel, causando-lhe grande medo. É digno de nota que o medo causa no ser humano. Então, irmãos, Golias chegou e falou assim: olha, ao invés da gente ir para a batalha, os filisteus contra Israel, mande um homem em Israel para lutar comigo. Se vocês vencerem, se vocês me matarem, a gente vai servir vocês. Mas se eu matar esse homem, vocês vão servir a gente. E por 40 dias, Golias ficou pedindo um homem. Até estranho, né? Mas brincadeira. Por 40 dias, Golias ficou pedindo um homem ali para lutar. E Israel, amedrontado, não mandou nenhum homem. Tá? Porque ele estava em choque, estava com medo. Por 40 dias, Golias estava ali atormentando o povo. Golias e o seu grito de morte. Golias ficou 40 dias amedrontando Israel por palavras. Né? E tem muita gente que se sente também derrotado por ameaças do diabo. Satanás tem oprimido e colocado medo em muita gente só pelo grito. Tem muitos líderes que também utilizam o medo como arma de evangelismo. Cuidado, né? Que crente que vem por medo do inferno nunca conhecerá Jesus de verdade. Então, o medo, irmãos, é uma arma que tanto o inimigo utiliza, quanto também alguns líderes utilizam. Tomem cuidado, tá? Tomem cuidado com isso. Jessé era já avançado em idade e seus 3 filhos mais velhos estavam no acampamento. Todos os dias Davi apacentava as ovelhas do seu pai. E aí, certo dia, Jessé ordena que Davi vá até os seus irmãos para levar comida, bem como também para o comandante, e Saul também estava na guerra contra os filisteus. Então, irmãos, os dias das guerras estavam se aumentando, né? Já era 40 dias que os filhos de Jessé estavam ali na guerra, e aí Jessé manda Davi levar comida, porque 40 dias já ali estão precisando de comida. Só que a gente vê Davi continua sendo Davi. Né? Davi foi ungido aos 12 anos, e mesmo assim estava cuidando da ovelha dos seus pais. Olha só que coisa interessante. Davi vai matar Golias, irmãos, ele tinha ali mais ou menos 17, 18 anos de idade. A gente não vê Davi, depois de ser ungido, já querendo ser rei. Ele volta a fazer o que Deus mandou ele fazer e segue o que Deus tinha falado com ele. Diferente de Saul, que ao ser ungido, já não aceitava mais ser direcionado pelo Senhor. Lembra? Saul foi ungido, na primeira oportunidade já estava desobedecendo ali Samuel. Davi foi ungido e continuou obedecendo. Davi, sendo ungido a rei, foi servir os seus irmãos na batalha sem reclamar. O segredo do nosso sucesso estará sempre atrelado a como servimos as pessoas. Davi passou pelos testes de Deus e foi aprovado por Deus. Da mesma forma que Saul foi testado, Davi também foi testado por Deus. Primeiro teste, ser ungido novo, né? Com pouca idade, para ver como seria a reação de Davi. Ele continua obedecendo o pai, ele continua ali cuidando das ovelhas, continua fazendo tudo normal. Segundo teste, foi pedir ali, a pedido do seu pai, ele foi ali levar comida aos seus irmãos, ou seja, Deus foi testar o ego de Davi para ver se ele iria servir os irmãos. Ele foi lá e serve. E aí, terceiro teste de Deus, o Golias, né? Então, ao Davi chegar no local, né, do acampamento, ele viu os filisteus e os israelitas, que eles estavam dispostos, né, ali em fileiras em combate. E enquanto isso, ele questionava os irmãos, porque ele viu Golias, né, ouviu as afrontas que dirigia ao povo de Israel, só que não via nenhum movimento ali do povo de Israel. Então, Davi decide enfrentar Golias, e o irmão vai afrontar ele, né? O irmão vai falar: Davi, sai daqui, né? Davi, o que você está fazendo? Vai cuidar das ovelhas do nosso pai. Então a gente vê que ele já não tinha uma boa relação com os irmãos. Ele vai ali ser afrontado pelos irmãos. E isso a gente já denota aqui que ele não tinha uma boa convivência e mesmo assim foi servir os irmãos.
Davi é levado até Saul, né? Porque ele falou: ó, eu enfrento. Quem é esse incircunciso, né? Que está falando contra o Deus de Israel? Ele se prontifica a guerrear contra Golias e sofre ali uma rejeição inicial, mas logo ele é admitido à luta. E aí, irmãos, a armadura de Saul não vai caber em Davi. Então, Saul vai falar: ó, já que você vai, cara, já que você é o único, tenta usar minha armadura. E a armadura não vai servir, né? E aí, Davi ele vai falar, eu acho que foi o que o pastor Everton perguntou. Saul, fica tranquilo, já matei urso, já matei leão, eu sei o que eu tô fazendo, né? E ele vai para o combate, tá? Só com 5 pedras e uma funda, irmãos. Ele vai para o combate. E iniciou o combate, teve pouco tempo de duração, porque Davi tomou em sua mão uma pedra, atirou em Golias e atingiu na testa. E o gigante imediatamente caiu com seu rosto em terra. Davi correu até ele, pegou a sua espada e cortou a sua cabeça. Ou seja, irmãos, Davi ele vence a guerra com uma funda e uma pedra. Ele dá na testa de Golias. Irmãos, só lembrando aqui quando vocês forem pregar, não foi a pedrada de Davi que matou Golias. A pedrada que Davi deu na testa de Golias derrubou Golias. E foi algo tão de Deus ali que Golias não cai para trás. Porque se fosse pela velocidade da pedra, pela força da pedra, Saul, ao levar ali a pancada, ele ia cair para trás. Mas a Bíblia vai dizer que Saul ele cai para frente, com o rosto em terra, para frente. Ou seja, foi a mão de Deus derrubando aquele gigante, né? Através, óbvio, de Davi. Depois que o gigante caiu em terra, a Bíblia vai dizer que Davi pega a espada dele e o próprio Davi corta a cabeça matando Golias. Aqui foi a primeira vitória de Davi, e a partir desse momento, Davi se torna um soldado de Saul, e ele vai fazer parte aí agora das guerras de Saul. Tá? E aí, Davi também vai ter um amigo, Jonatas. Quem que é Jonatas? Ele é filho de Saul. Jonatas e Davi iniciam uma profunda amizade que seria importante em vários momentos da história de Davi. Jonatas, cujo nome em hebraico significa o Senhor tem dado, era filho de Saul e nós não temos ali muitas informações sobre a sua infância. A profunda intimidade entre Davi e Jonatas é evidenciada pelo desejo do cuidado que um tinha pelo outro. Era um amor desprovido de interesse e também não tinha nenhuma conotação sexual, como alguns costumam afirmar, né? Saul e Davi, eles eram apenas ali melhores amigos, né? E o ato de Jonatas entregar a Davi a sua espada, o seu arco, o seu cinto, que eram instrumentos extremamente pessoais, isso mostra, né, que entregando ali a própria espada, que não é entregue a qualquer pessoa, né, era uma confirmação clara da aliança entre eles. Tá? E aí, Davi começa a ser ali um soldado proeminente, começa a vencer batalhas e mais batalhas e mais batalhas, e Saul agora vai voltar os seus olhos para tentar matar Davi. Né? Com a vitória sobre Golias, Davi recebe uma promoção no exército de Saul e é nomeado comandante-chefe. Né? E aí vai acontecer uma coisica, né? Uma mulher vai cantar uma música engrandecendo Davi, né? Pela grande conquista sobre os filisteus, e isso vai causar ira sobre Saul. Uma das batalhas ali que Davi ganhou contra os filisteus, Davi vai voltar ali para a sede ali, né, para a cidade, e uma mulher vai cantar: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E isso vai acender uma inveja dentro de Saul contra Davi. Tá? Ele já matou Golias, agora todas as batalhas que ele vence, e uma dessas batalhas, o povo vai cantar essa música. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000, e isso vai acender aí
um ódio dentro do coração de Saul, e a partir daí, Saul vai tentar matar Davi algumas vezes, tá? Algum dos feitos de Davi aqui, tá, meus irmãos? Eu estou falando agora especificamente do rei Davi. Mentira a Aimeleque. Davi vai mentir ali numa dessas fugas de Saul. Ele vai até ali o rei Aimeleque, rei ali dos filisteus, e vai mentir ali para ele, né? Ele vai encontrar ali Doeg, que era um dos serviçais ali de Saul, e vai acontecer a matança do sacerdote. A Bíblia vai dizer que quando Davi ele foge de Saul, ele não tinha espada, ele não tinha nada. Então ele vai até ali os sacerdotes atrás de alimento e refúgio. Ele é entregue para Davi a espada de Golias, né, que ele matou Golias. E aí Saul, ouvindo isso, olha o nível, né, de desvio de Saul. Saul vai mandar matar todos os sacerdotes em Nob. Olha só, irmãos, o que Saul vai fazer. Cego pelo ódio, cego pela raiva. Ele, óbvio que ele já está rejeitado pelo Senhor, mas agora ele vai e mata todos os sacerdotes, né? Davi, ele vai renovar os votos de amizade ali com Jonatas, vai acontecer a morte de Samuel, vai ter aí Abigail e Nabal que vão rejeitar aí Davi, e Davi vai ficar agora, irmãos, fugindo de Saul, né? Ele vai ter chances de matar Saul, mas ele não vai fazer isso. A Bíblia vai dizer que Davi, ele diz assim, Saul é um ungido do Senhor e eu não posso levantar contra o ungido do Senhor. Por mais que ele esteja sendo rejeitado pelo Senhor, eu não posso ir contra o ungido do Senhor. Então, por 2 vezes, Davi teve a oportunidade e não mata Saul, né? Mas o tempo de assumir o trono vai chegar, né? Saul, ele vai para uma batalha, né? Só dando um contexto aqui para vocês. Saul, os filisteus vêm contra Israel. Saul não sabe se vai para a batalha ou não. Deus não fala com ele, não tem mais sacerdote, ele matou todo mundo. Deus não fala através do Urim Tumim, ele não tem mais resposta de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que ele vai até uma feiticeira consultar se ele deveria ir ou não, e ele acaba indo para essa guerra. Nessa guerra, irmãos, ele é morto, tá? Na verdade, Saul ele é ferido, e para não ser ali morto por um inimigo, Saul se mata, tá? Saul ele se mata no sentido de ele pede ali para que um soldado tire a vida dele para ele não morrer, para ele não morrer nas mãos dos inimigos, tá? E aí o que acontece? A Bíblia vai dizer que quando ele morre, Davi ele foi aí aclamado como rei, tá? Só que eu vou dizer algo para vocês aqui, irmãos. Eu vou dizer algo para vocês aqui e provavelmente vocês nunca vão ouvir isso, tá? Davi, ele não foi o segundo rei de Israel. Você vai tomar uma água depois disso. Davi não foi o segundo rei de Israel. Quando Saul morre, um filho de Saul é colocado como rei de Israel. Alguém aqui saberia me falar qual é o nome desse filho de Saul, que foi colocado como rei de Israel? Sem olhar em Google, sem olhar em livro, hein, irmãos? Alguém sabe me dizer? Quem foi o segundo rei de Israel? O nome dele eu não lembro, mas ele era... o soldado de Saul que tomava as decisões por ele, né? Não, só dizer, mas o próximo rei foi um filho de Saul. O nome dele mesmo eu não lembro. Alguém sabe? Sem olhar Google aí, tá? Irmãos, o nome dele é Isbosete. Isbosete. Quando Saul morre, Isbosete se torna rei em Israel, tá? Isso aqui é bom vocês terem ali. Óbvio que Davi é tido como segundo rei, por quê? Isbosete, ele foi rei por 2 anos em Israel, 2 anos, e logo já foi morto.
foi morto e metade de Israel também não concordava com isso. Por isso que Davi é tido como segundo rei, tá? Mas aqui vocês estão estudando teologia, são teólogos, e eu preciso passar para vocês tudo aqui. Então, o segundo rei de Israel foi Isbosete, tá? Ele foi e enquanto Isbosete era rei ali da maioria do pedaço ali de Israel, Davi ele foi aclamado rei ali em Hebrom, tá? Davi foi primeiro rei em Hebrom e depois, com a morte aí do filho de Saul, ele se torna rei de todo Israel, tá? E quando Davi se torna rei de toda Israel, aí ele se torna rei soberano, né? Rei soberano. Mas só voltando um pouco aqui, quando o Amalequita ali, né, ele fala da morte de Saul para Davi, fala da morte de Jonatas, né, traz uma comoção geral ali para todo o povo. Tá? Então Davi soube da morte de Saul, soube da morte de Jonatas, aí sim Davi aceita a ser rei, e ele vai ser rei em Hebrom, tá? Por 2 anos ele vai ser rei em Hebrom, e depois ele vai ser rei de toda Israel, ok? Ele foi ungido ali por Judá, rei daquela região. Davi ele vai fazer uma aliança com Abner. Quem que é Abner? É o capitão do chefe da guarda de Saul, né? Isbosete ali é ungido a rei, só que logo depois ele já é morto, e Davi vai reinar aí por 40 anos no total, né, sobre Judá e Israel. Recapitulando, Davi reina 2 anos em Hebrom e 38 anos em Jerusalém, no total 40 anos, né? E nessa que ele se torna rei, é onde ele vai conquistar Jerusalém e ter Jerusalém ali como sede, né, de Israel, e ele vai trazer de volta a Arca da Aliança para Jerusalém, porque ele diz, eu não vou reinar sem a presença de Deus. Ok? Aqui é como Davi se torna rei, tá? Com 30 anos de idade, a promessa de Deus vai se cumprir. E aí a gente tem a história de Mefibosete, né? Que é filho de Jonatas. Certo dia, Davi ele faz uma pergunta: há alguém da casa de Saul ainda vivo para que eu faça algum bem, né? Porque eu tenho uma aliança com Jonatas. Lembra que eu acabei de falar que ele tinha uma aliança com Jonatas? E aí Davi quer fazer algo bom ali para alguém que é descendente de Saul. E Ziba, um dos servos de Saul, é apresentado ao rei e traz a informação que havia um da casa, né, o filho de Jonatas, Mefibosete, estava em Lodebar. E Mefibosete, ele era filho de Jonatas, neto de Saul, e quando tinha 5 anos, e o pai ali, né, e o avô morreram, quando a ama do menino estava fugindo, deixou ele cair, e ele ficou aleijado. Ziba informou a Davi que Mefibosete morava na casa de Maquir, olha só aí que bem assim, ô pastor Everton. Morava aí na casa de Maquir, filho de Abiel, em Lodebar, em uma cidade que ficava no território de Gade, leste do Jordão, próximo aí às margens de Quiriete. Davi manda buscá-lo, e quando Mefibosete viu o rei, prostrou-se com o rosto em terra e colocou numa posição de servo. Aqui é Davi honrando, irmãos, a aliança que ele fez com Jonatas, tá? Por mais que Mefibosete fosse ali alguém especial, né, que tinha ali, ele era aleijado, ele estava na casa de Maquir. Maquir era um homem que acolhia pessoas da sua casa, que dava guarita para pessoas da sua casa, acolhia ali as pessoas, e Davi manda chamar Mefibosete. Mefibosete acha que vai morrer, né, porque o costume dos reis, dos novos reis, é matar toda a geração do rei anterior para não ter problemas, né? Mas a Bíblia vai dizer que Davi, ele, aqui é o que eu acabei de dizer para vocês, Davi, ele vai e coloca ali Mefibosete como alguém do palácio, né? Alguém com honra. Ele chama Ziba e ordena que Ziba cuidasse de tudo e reconstituísse, né? Ou restituísse o filho de Jonatas
com tudo que era lhe direito. Então, o servo de Saul, que tinha 15 filhos e 20 servos sob sua responsabilidade, prontificou-se a trabalhar e cuidar das coisas de Mefibosete. Ou seja, Davi, nesse ato, né, bonito aí, ele honra com a sua palavra mesmo após Jonatas já morrer, né? E aqui a gente encontra, né, um exemplo sobre a graça de Deus para conosco também. Mefibosete não fez nada para que o rei se agradasse dele, nem desempenhou nenhum comportamento para comprar o rei. Mesmo assim, Davi agiu cheio de misericórdia e benevolência. Amém, meus irmãos? Temos 15 minutos ainda aí de aula e agora a gente vai para os graves pecados de Davi. Tá? Provavelmente na próxima aula eu vou falar sobre o final da vida de Davi e sobre o rei Salomão. Tá? Na próxima aula eu vou falar dos finais de Davi e Salomão e na outra aula vocês começam a falar do livro dos reis, tá bom? Eu vou fazer o sorteio do livro dos reis, meus irmãos, e vou mandar no grupo para vocês, tá? Com a data certinho e o que vocês têm que fazer. Fiquem tranquilos. Os graves pecados de Davi, né? Primeiro pecado de Davi que ele cometeu ali o adultério com Batseba. Depois, ele engravidou Batseba nesse adultério, né? Aí ele cria uma estratégia para matar o marido da mulher, né? E aí ele vai ser repreendido pelo profeta Natan. Como consequência, a morte da criança. Então, aqui foi o primeiro erro de Davi, né? Ele vai adulterar com Batseba, Batseba vai engravidar, ele vai tentar matar Urias, vocês conhecem a história, e aí Deus levanta o profeta Natan para repreender Davi, e aí essa criança que Batseba geraria ali, ela morre, tá? E aqui, meus irmãos, vou dar um gancho rápido aqui. Quando o profeta Natan conta a história ali, né, ele usa uma história fictícia, ele faz uma parábola ali para falar para Davi, olha, um homem muito rico, ele foi dar um churrasco na sua... Aqui eu tô só parafraseando, tá, irmãos? Ele foi dar um churrasco na sua casa e ele pegou a única ovelha que o vizinho tinha, sendo que ele podia comprar qualquer ovelha que ele quisesse, né? E ele pega a única ovelha do vizinho, mata e dá ali para os seus convidados. O que a gente pode fazer com esse homem? E aí Davi, enfurecido com essa injustiça, ele fala, esse homem deve morrer e deve pagar 4 vezes o que ele fez. Irmãos, a palavra ela tem poder, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente diz. Isso vai acontecer exatamente com Davi. A Bíblia vai dizer assim que Natan olha para Davi e fala, esse homem é você. Nesse momento que a ficha de Davi cai, ele se arrepende e aí Deus não mata ele, mas o que ele disse de pagar 4 vezes vai acontecer. Eu vou passar aqui para vocês rapidamente. Depois eu vou explicar com mais detalhe, mas eu vou passar aqui. Primeira coisa, a morte da criança. Ele já começou a pagar ali pela morte da criança, tá? A segunda coisa, o filho dele, Aminon, ele vai estrupar a irmã. Olha só, irmão. Ele vai ali abusar da irmã, ele vai estrupar a irmã. Isso dentro de casa, tá? Dentro de casa. Depois, o irmão Absalão vai matar o irmão Aminon por isso que ele fez. E depois, Absalão vai tentar tomar o trono do próprio pai. Ou seja, 4 vezes Davi pagou pelo aquilo que ele não só fez, mas ele declarou que deveria acontecer com ele. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está com raiva, quando a gente está muito feliz com aquilo que a gente fala, né? Tem até aquela frase, né? Não faça promessas quando você estiver muito feliz, né? Depois vai ser difícil para cumprir. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E foi tragédia atrás de tragédia. Então teve o incesto de Aminon ali com a irmã Tamar, que eu já falei para vocês. Morte entre os irmãos, Absalão vai matar Aminon. Rebelião de Absalão, tudo isso vai acontecer ali. Ou seja, a espada ali não vai deixar a casa de Davi. E aí a gente tem os eventos finais de Davi. Vai ter fome em Israel, vai ter ali a morte dos filhos de Saul,
né, que sobrou ali, Deus vai pedir para Davi matar ali, né? Os ossos de Saul e Jonatas são transportados para Jerusalém. Acontece a peleja, outras pelejas com os filisteus. Ao censo em Israel, né? A contagem ali em Israel e a morte de Davi e o seu legado. Então, durante o reinado de Davi, o povo de Israel se tornou uma poderosa nação. Tá? Davi, ele unificou todas as tribos, né? E colocou Jerusalém como capital. Foi um período de grandes conquistas e também expansão territorial, alargando os limites aí de Israel. Tá? Davi foi um grande líder e Davi, irmãos, ele foi o maior rei de Israel. Não existe outro rei de Israel que foi tão importante como Davi, tá? Até hoje ele é considerado o maior e melhor rei de Israel. Muitas construções foram feitas, exército de inimigos aplacados, Davi não perdeu nenhuma guerra, o exército foi ali fortalecido, o culto ao Senhor, né, e as verdadeiras práticas religiosas foram resgatadas, né? O culto a Deus foi ali a centralidade do governo de Davi. Davi instituiu ali adoração 24 horas no tabernáculo. Davi instituiu ali que os sacerdotes fizessem os ciclos também de 24 horas. E Davi também, irmãos, ele vai ter o desejo, né, de construir uma casa para Deus. Ele vai falar: Deus, eu moro aqui em palácio, né? E o Senhor está morando numa tenda. Deixa eu construir uma casa para o Senhor. Aí até Deus vai rejeitar, né? E falar assim: olha, pode até se preparar para isso, né? Faça o plano, faça todo aí o projeto, mas não vai ser você, Davi, quem vai aí erguer esse templo, porque na sua mão tem muito sangue. Mas seu filho Salomão é quem vai erguer aí esse templo, tá, irmãos? Então a gente sabe aí que Davi, surge no coração de Davi a grande construção do templo, tá? Mas quem vai construir vai ser o seu filho Salomão. Então, a vida de Salomão, de Davi, ela é encerrada com um aconselhamento dado a Salomão, orientando aí a andar nos caminhos do Senhor. Davi, ele dormiu com seus pais, né? Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Ele morreu com aproximadamente 70 anos de idade, e após reinar por 40 anos em Israel. Ele morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. Irmãos, aqui é óbvio que eu não consigo entrar em detalhes ali da vida de Davi, mas alguém tem alguma dúvida sobre Davi que queira perguntar? O momento é esse. Alguém tem alguma dúvida? Nossa, desculpa, a irmã Carol mandou uma pergunta aqui, ninguém me avisou. Por quanto tempo depois da rejeição de Deus, Saul ficou como rei? 40 anos, que na verdade 39 anos, ô irmã Carol. Ele continuou rei por 39 anos, tá? Irmão, mais alguém tem alguma dúvida sobre a história de Davi? Então vamos lá, só um resumo aqui. Ele se torna rei, né, em toda a Israel com 30 anos de idade. Ele se torna rei. Depois que ele se torna rei, ele expande o território, ele vence muitas batalhas, mas ele vai cometer muitos erros, tá? Irmãos, Davi cometeu mais erros do que Saul. Davi, ele foi mais sanguinário do que Saul. Davi, ele foi pior do que Saul. Pastor, mas por que Deus não rejeitou? Porque Davi se arrependia de tudo que ele fez. Ele não era orgulhoso igual Saul. A diferença de Saul e Davi é que Davi, ele errava e se arrependia e nunca mais fazia aquilo que ele se arrependeu. E aí é o segredo, tá? Aí é o segredo. Davi, ele foi muito pior do que Saul, mas a Bíblia vai chamar ele de segundo o coração de Deus. Não dá para entender, né? Segundo o coração de Deus fazendo o que ele fez.
Davi, ele teve ali a queda com Batseba, ele foi assassino, ele depois teve problema dentro de casa, depois ele teve problema com fome, com guerras, mas ele vai permanecer firme no Senhor. É o que eu disse em sala de aula, acho que foi segunda-feira passada, lá no presencial. Você viver ali com Deus, irmãos, não é você ter uma vida 100% perfeita, porque você não vai ser perfeito. Mas é quando você errar, você reconhecer o seu erro, pedir perdão e se arrepender. É aí que faz toda a diferença. A totalidade da vida de Davi, ele teve mais acerto do que erro. E é isso que faz a gente ser segundo o coração de Deus, e a gente se arrepender. A Bíblia vai dizer que Deus, ele não, como que eu posso dizer? O que toca o coração de Deus é um coração quebrantado aqui na terra. É um coração quebrantado, alguém que se arrepende, tá? E essas foram aí os dias de Davi. Próximo aqui é o seu filho que vai assumir o trono, que é Salomão, o rei que pediu sabedoria a Deus.